Bom dia, amigos. Bom dia, doutor Gildo, que vai assessorar a nossa live. Bom dia, nosso convidado de hoje, doutor Aritando de Jesus Rios. Bom dia, Bom doutor dia. Rona. Bom dia, pessoal do Instagram. Você que está aí entrando agora, seja muito bem-vindo. Bom, doutor, muito agradecido por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que será muito válido os conteúdos jurídicos que serão depositados nesse canal, né, nesse portal. E a ideia desse canal, desse portal, evidentemente, é coletar assuntos ligados nos diversos setores do direito, quer dizer, assuntos ecléticos, né? E hoje a pauta, né, o pessoal que está assistindo nossa live, é direito do consumidor nas relações bancárias. Doutor Alitano vai responder algumas perguntas, eu também vou interagir um pouco, deixar um pouquinho dos meus comentários, porque essa é a praia que eu frequento, né, que é o direito bancário. Doutor Alitano, mais uma vez eu agradeço pela sua presença e querendo, pode fazer suas considerações iniciais, ok? Maravilha. Muito obrigado, doutor Rona, pela oportunidade, por ter me convidado para fazer parte desse momento muito especial, que não apenas é especial para mim, mas para todas as pessoas que fazem parte do nosso círculo, porque nós vivemos do aprendizado, nós vivemos do conhecimento, né? Doutora Aline, dona Cristiane, que entrou aí, serão muito bem-vindos. Pessoal do Instagram, nós também estamos com a nossa live no YouTube. Ah, que legal. Então, como foi dito, né, o conteúdo da nossa live hoje é o direito do consumidor aplicado às relações bancárias, certo? Por quê? Porque os bancos, eles não deixam de oferecer serviço para todos nós. Então, nós hoje temos uma grande necessidade por ter essa relação com o banco, independente de qual instituição seja. Ok. Ô, doutor, antes de iniciar as perguntas, a bateria de perguntas, eu vou pedir o pessoal para escrever no meu canal. Eu falo nosso canal até mesmo porque esse canal vai ser compartilhado com outros colegas em outras áreas também. Então, se o pessoal dá uma força aí, dá um apoio, de inscrever no canal, e chegando no canal você vai encontrar outras lives, como a doutora Graziella falando sobre direito previdenciário, doutor Paulo Papini, o Luiz que fala sobre perícia. Então tem muita gente boa aí, vai entrar mais gente no nosso time aí, tá ok? Então vamos começar Muito bom. a nossa conversa, a nossa sabatina. Eu vou, Maravilha. Seja se bem-vinda, você doutora passar nessa Vanessa. sabatina, você vai estar no Supremo, tá? Beleza? Você está Meu no novo Deus. juízo do STF, tá? Então vamos lá, doutor. Primeira pergunta aqui. Qual é o objetivo, valendo 10 pontos, hein? Qual é o objetivo da Lei de Proteção ao Consumidor? Doutor Rona, demais participantes, o objetivo principal da Lei de Proteção do Direito do Consumidor é a garantia dos direitos dos consumidores em relação aos bens e serviços que são oferecidos, porque toda relação de consumo, ela trata de bens e de serviços. Então, o direito do consumidor ele vem para tutelar, para proteger essa relação entre as instituições que oferecem serviços ou profissionais que oferecem serviços e também aqueles consumidores que são as pessoas mais frágeis da relação, certo? No caso, os interesses comuns, os interesses econômicos do consumidor, a proteção à saúde, à segurança, no que trata a proteção da parte mais frágil, que é o consumidor, seja uma tentativa não, é a forma da lei equiparar o poder, ainda que fragilizado do consumidor, ao poder daquelas instituições, daqueles que são é, aqueles que ofertam serviços para os consumidores. Perfeito. Então vamos lá. Também algumas perguntas eu vou interagindo, vou deixar também meus comentários também, para ficar uma live Das mais considerações. democrática, né? Então vamos lá. Quais são os direitos básicos do consumidor de serviços bancários? Doutor Rona, as principais atribuições do banco é oferecer um serviço de transparência para o consumidor. Proteção de práticas abusivas é importantíssima nessa relação, porque o que vai manter o consumidor aliado a qualquer instituição, nesse caso, a instituição financeira, será
a sua forma de se defender contra as cobranças indevidas, contra as práticas abusivas, as práticas de desinformação, porque muitas vezes os bancos eles ofertam serviços para nós consumidores de uma maneira que passa desapercebido, com coisas entre linhas que muitas vezes o consumidor não tem como entender. Então, os direitos básicos do consumidor na relação bancária é, basicamente, se proteger, é ter protegido os seus interesses, os seus, a sua vida de práticas abusivas dessas instituições bancárias. Doutor Gil, se você puder convidar o pessoal ao vivo, né, nos grupos que a gente participa, você sabe que tem vários grupos, né? Direito Bancário, Império 1, Império 2. Doutor Gil, se puder chamar o pessoal para que nós estamos ao vivo, de repente outras pessoas podem seguir nosso. Bem-vindo, Milena. Inclusive, em relação a direitos básicos do consumidor, Aritano, tem uma coisa interessante, isso no âmbito processual, né? No âmbito processual, quando você entra em informação, eu gosto de dar muito. Está escutando, Aritano? Pode falar, doutor. Não, é o seguinte, inclusive em relação aos direitos básicos do consumidor, no âmbito processual, salvo melhor engano, é o artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, dentro de um processo judicial, você tem ali a inversão do ônus da prova, né? A inversão do ônus da prova, que esse instituto processual, que é garantido ao consumidor, exemplo, de uma ação bancária, você entra com uma ação, exemplo de uma ação de a pessoa fez um contrato, a pessoa não fez o contrato e está vinculada ao contrato. Então, ela não vai pedir a perícia, ela vai pedir a inversão do ônus da prova. E se for aplicada a inversão do ônus da prova, quem vai ter que provar o contrário vai ser o banco. Você vê como é que isso é importante, a inversão do ônus da prova? Ela assume um caráter importantíssimo dentro de um processo bancário. Você imagina o seguinte, a pessoa tem que pagar uma perícia, não. O banco vai ter que comprovar ao contrário do que foi alegado. Inversão do ônus da prova, que, sem dúvida, então, deixa o processo muito mais democrático, né? Permitindo que a parte mais fraca, a parte mais vulnerável, que é o consumidor, ele possa litigar em pé de igualdade, mesmo tendo um outro polo, um Banco Itaú, um Santander, um Banco do Brasil, uma potência econômica. A inversão do ônus da prova é um direito básico do consumidor e, dentro de uma ação bancária, ela é muito importante. E, inclusive essas ações que têm perícias, né? E a perícia fica muito onerosa para o consumidor, se ele arcar a perícia. E se ele perder a causa e não for contemplado pela gratuidade, a situação fica muito mais complicada no ponto de vista econômico. Então, a inversão do ônus da prova, e é interessante que a inversão do ônus da prova não é... Muitos processos o juiz nega. Você tem que entrar com recurso, o juiz nega. E é um direito básico do consumidor, está no artigo 6º e 8º da Codificação Federal 8078/90. Você concorda? Concordo, sim, concordo com certeza. Então, vamos lá. Nossa live está até muito bem, né? Graças a Deus. Doutor Litano, para você, no seu viés, o que seria para você um contrato bancário abusivo? Doutor Ronan, o contrato bancário abusivo é aquele que trata de cláusulas que prejudicam o consumidor. São aqueles contratos que traz um malefício para o consumidor, que faz com que o consumidor ele não tenha uma informação clara. Então, a questão do consumidor não ter uma informação clara ou de trazer grandes prejuízos para o consumidor, isso em si já enseja um contrato abusivo. Não, perfeito. Eu vou falar uma coisa para você, é o seguinte, eu trabalho muito com banco, você sabe que eu conheci, quem não sabe, o Aritano foi meu aluno do meu curso, Descomplicando Advocacia Bancária, né? Eu vou deixar aqui o recado, quem tiver interessado de adentrar um pouquinho em direito bancário, nós temos um curso online muito interessante, tem um canal de perguntas e respostas, agendamento, nós vemos fazendo parcerias. Já convidei esse teimoso Aritano a fazer parceria, mas ele é teimoso, quer ganhar dinheiro nas demandas bancárias, enfim. E hoje nós temos um nicho muito interessante, né, Aritano? Nós temos ações do superagendamento, nós temos ação da maquininha, nós temos sistema financeiro habitacional, o mercado é gigante, e poucos advogados lutam nisso, né? E eu, como trabalho muito dentro das demandas bancárias, quando você fala contratos bancários abusivos, o que seria abusivo hoje? Vou dar aqui um exemplo bem claro, para que vocês tenham uma certa noção. Hoje, o cheque... Só um instante, doutor Ronan, só um instante. Pessoal, vocês que estão no Instagram, que vocês não estão conseguindo, se vocês tiverem preferência de acompanhar pelo YouTube, pode ir lá, o link está no Reels, perdão, o link está no Stories do YouTube. Vocês podem estar se direcionando para lá diretamente e assistindo a live
pelo YouTube, caso fique melhor para vocês, certo? Pode continuar, doutor Rony. Então, voltando aqui, então hoje você tem uma ideia, você pega uma situação, um cliente que te procura no escritório, está com problema no cartão de crédito. Hoje o cartão de crédito chegou ao patamar de 400% de juros ao ano. Juros remuneratórios 400% ao ano. Então, torna até impossível a pessoa quitar a sua dívida. Se a pessoa seguir o critério dos bancos, a metodologia de aplicação de juros dos bancos, torna impossível a pessoa hoje quitar a sua dívida. Você imagina se está com uma dívida ser cobrado ao ano, 400% de juros ao ano, sem contabilizar, né, doutor Aritano, a questão da capitalização de juros. Sem contar, porque nós falamos muito, eu vou entrar com uma ação em relação aos juros abusivos. Não é só os juros abusivos. Nós temos o anatocismo, a capitalização de juros, que também é um encargo abusivo. Você pega um contrato, exemplo, contrato financeiro habitacional. Até que o contrato financeiro habitacional, os juros remuneratórios não chegam a 12%. O que seria hoje aceitável com juros dentro do equilíbrio contratual? Juros a 12%. Só que no SFH, Sistema Financeiro Habitacional, o contrato não chega a 12%. Só que tem um detalhe aí, né? É um contrato longo, esticado. Você fica 30 anos pagando um imóvel, um financiamento imobiliário. Então, é um contrato abusivo. Esse prazo contratual, embora você tenha uma taxa de juros menor que 12%, mas pelo prazo contratual torna-se o contrato abusivo. Não é equilibrado. Então, a pergunta, o que é contrato abusivo? Juros capitalizados é abusivo. Um contrato muito longo. Quanto mais longo o contrato, mais o consumidor está pagando juros ao contrato. Vou dar aqui um exemplo rapidamente para passar para outra pergunta. Exemplo, você pega uma taxa de juros a 12% ao ano. O direito bancário tem muito a ver com matemática. Com a matemática você começa a perceber que os bancos ganham muito dinheiro. Você pega um contrato de 12%. O banco, se você coloca uma taxa de 2%, 2 para 1 não é muita coisa, mas no ano está pagando no contrato de 2 anos 24%. No ano, vamos colocar uma taxa de 12%. No ano, você está pagando 24%. Você multiplica essa taxa em 4 anos. Numa taxa 12%, 4 vezes 12, 48%. Se coloca 2% de juros ao mês, vai dar 24% ao ano. Qual que seria hoje a taxa em 4 anos? 80%. Você vê que vai quase que dobra o valor. Então, vai aumentando o prazo contratual, você vai tornando o contrato mais oneroso para o consumidor. Então, ferindo o quê? O principal pilar do Código de Defesa do Consumidor, que é o equilíbrio contratual. Os contratos bancários têm que ser equilibrados, e não são em função da carga de juros, da capitalização de juros, ok? É verdade, doutor. Isso mesmo. Então, vamos lá, doutor Litano, vou dar seguindo a pergunta. A quarta pergunta é o seguinte: qual que é a responsabilidade do banco em caso de até uma matéria muito interessante, né? Em caso de fraude bancária? Onde o banco é responsável quando existe uma fraude bancária? Doutor Rona, o banco, no caso de fraude bancária, o banco ele deverá ressarcir o cliente pelos valores indevidos, certo? Ou valores perdidos, a não ser que o cliente ele esteja agindo de forma negligente, ou imprudente, ou agindo de má fé. Mas fora essas possibilidades do cliente ter agido de má fé, fora essas possibilidades do cliente ter agido de maneira imprudente ou negligente, o banco ele deve ressarcir os valores indevidos para aqueles clientes que que sofreram danos de alguma forma. Isso cai muito na questão da indenização por dano moral, né, Aritano? Isso, Hoje, responsabilidade civil, dano moral, isso. Hoje mais se fala em danos morais, né? Essa pergunta é interessante porque você quer comentar mais alguma coisa em cima dela? Não, pode dar a palavra, pode ficar à vontade. A questão é a seguinte, né? Nós temos vamos falar do negócio da fraude bancária, né? Que acontece muito, né? E a pessoa, de repente, está vinculada a um contrato que a pessoa não assinou o contrato. Não assinou, não teve o contrato eletrônico. Então, o advogado, aproveitando o seu gancho aí, ele vai entrar com uma ação combinatória, né? Uma obrigação de fazer. E vai pedir no processo uma tutela de urgência. Vamos imaginar, acho que é bom na advocacia bancária a gente dar exemplos, que através do exemplo você começa a situar, né? Como que seria o caso, né? Digamos seu cliente lá, o João, ele está vinculado a um contrato que não teve a sua anuência, não teve a sua aquiescência no contrato, não assinou nada, né? Está vinculado ao contrato.
E esse contrato é um empréstimo consignado. E o banco está pegando lá quase 30% do salário dele, só. E só que ele não assinou o contrato, ele não fez nada. E ele te procura lá, te procura, e quando te procurou, já tinha o banco descontado 3 parcelas. E vai continuar. Quando você faz uma leitura no contrato, o banco tem 96 parcelas para descontar. Olha o prejuízo que a pessoa entra, né? Quer dizer, não assinou o contrato, o banco está Acaba sendo a pegando. bola de neve, né, doutor? Aí, apesar que nem bola de neve, né? Você fica vinculado a uma dívida que ele não aceitou, que ele não pactuou com o banco. Vamos imaginar um contrato. Eu estou falando esse exemplo que aconteceu no meu escritório: 96 parcelas, pegando 30%. Aí o advogado, o que o advogado tem que fazer? Ele tem que orientar o cliente para fazer uma notificação para o banco. Ele pode fazer, primeiro ele vai tentar nas vias administrativas, né? Ele vai mandar um e-mail para o banco, né? Mandar um e-mail, um correio eletrônico. Ele pode notificar o banco, pode fazer uma notificação via AR. Ele pode delegacia de polícia, fazer um BO. Ele pode, delegacia de ordem econômica que tiver na cidade dele, fazer as fases administrativas, né? Fazer um requerimento no consumidor.gov, que é muito interessante esse requerimento. Ele pode fazer um requerimento junto ao banco e no Bacen. Ele pode fazer tudo isso, ou então escolher uma das medidas, né? Depois, ele dá um prazo para o banco e fala, banco, olha, estou vinculado a um contrato, esse contrato eu não assinei, tem uma coisa errada. Eu quero o dinheiro de volta e cessar imediatamente esse desconto. Bom, se o banco não tomar providência, geralmente, o doutor Itano, o banco não toma nenhuma providência, não está nem aí, ele continua fazendo o seu procedimento. Aí você entra com uma ação, obrigação de fazer, com uma ação cominatória, obrigação de fazer. Você pede uma tutela específica, uma espécie de uma liminar, para cessar o pagamento. E você vai juntar no processo toda a documentação necessária. O e-mail que você mandou para o banco, o requerimento administrativo junto aos requerimentos administrativos, o consumidor.gov, tudo. Você vai juntar tudo no processo. Inclusive, aqui em BH, tem alguns juízes que falam assim, você já fez, você já requeriu no consumidor, você já pediu no consumidor.gov? Enfim, aí com essas provas instrumentais, documentais, o juiz pode conceder uma liminar. Se não conceder liminar, a tutela, você recorre ainda, né? Aí você entra com uma ação combinatória, você pode pedir que o banco não desconte mais, porque não existe a relação contratual, aquela relação contratual foi fraudulenta. Você pode pedir repetição do indébito do que pagou, simples ou em dobro. A simples é o artigo 940 do Código Civil, e a em dobro é o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a dobra, né? Pode pedir indenização por dano moral. Então, tem alternativa, entendeu? A pessoa não precisa ficar preocupada, meu Deus do céu, eu vou ficar pagando esse contrato até o final. Não. Você entra com a ação, evidentemente vai ter que judicializar, não tem outro caminho. E a justiça, nesse ponto, que eu falo que a justiça é pró dos bancos, nesse ponto não, nesse ponto é a favor do consumidor. Quando o consumidor é vítima de um golpe, de uma fraude, ele consegue resultados positivos. Nesse ponto, a justiça ela tutela o direito do consumidor, ok? Ficou bem claro, né? Ficou, doutor. Isso é até bom levar esse conhecimento para as pessoas, porque hoje em dia os bancos eles fazem o que querem, né? Eles usam de cláusulas exorbitantes, às vezes de cláusulas leoninas, que fazem com que a pessoa seja obrigada a se submeter a juros compostos sem saber do que se trata. E isso acaba sendo muito ruim, porque compromete o resto da vida da pessoa. Na verdade, a gente tem que separar as coisas, né, doutor Aritano? Uma coisa é os encargos abusivos. A outra coisa, igual foi aqui a pergunta, a questão da fraude. Fraude é outra coisa. Quanto à questão relativa à questão dos encargos abusivos, a justiça é a favor dos bancos. Sim. Eu falo claramente, sem menor preocupação. Na época da pandemia ficou isso bem claro, a época que poderia ser aplicada a força maior, a teoria da imprevisibilidade, a cláusula rebus sic stantibus, aquelas situações que a pessoa não pôde trabalhar. Como é que eu vou honrar o meu contrato, sendo que eu não posso trabalhar? Vou dar um exemplo muito claro, sempre estou citando esse exemplo, transporte escolar. Eu peguei uma causa de transporte escolar e meu cliente teve o carro apreendido. Quando me procurou, o carro estava apreendido, né? Eu achei que vai ser fácil, vou entrar com ação, vou mostrar que é pandemia, ele não pode trabalhar, não tem escola, na época da pandemia não teve escola fechada, né? Os alunos estavam estudando online. Como é que eu vou honrar meu contrato? Que meu contrato é transportar alunos para a escola. Você acredita que eu não ganhei a liminar? Eu não consegui revogar a liminar? Agravei para o TJMG? Não ganhei. Aí eu falei, eu coloquei lá,
Eu lembro que teve uma audiência lá com o desembargador, até achei esquisito, uma audiência no tribunal. Eu conversei, eu falei, gente, o que está acontecendo? O mundo, nós estamos na época da pandemia. Se a pandemia não for força maior, o que seria força maior? Como é que eu vou honrar meu contrato que eu não posso trabalhar? Que uma coisa, doutor Itano, é você não pagar porque você deixou de pagar uma prestação por algum motivo. A outra coisa é porque você ficou impedido de trabalhar. A força maior. Né? Nesse caso, houve força maior porque as pessoas na pandemia não tinham nenhuma possibilidade de estar trabalhando, né? Tinha que ficar em casa por conta da quarentena e isso tudo afetou. Doutor Itano, eu tive casos que a pessoa, estabelecimentos comerciais foram fechados e a justiça dando apoio ao banco. Então, ficou bem claro que até em época de pandemia, a justiça é pró-banco. Isso ficou bem claro. Quando eu defendo a tese que nós nadamos contra a maré, isso é lógico, mas então quer dizer, não vale a pena entrar com as ações bancárias. Lógico que vale a pena, porque, independente disso, a advocacia bancária é um departamento à parte. Os bancos fecham ótimos acordos. Mas se eu fosse dependente da justiça, ficaria muito difícil você mover uma ação contra o banco. Hoje nós temos a lei do superendividamento, que é uma ação diferente, que eu acho que essa lei vai ajudar muitas pessoas, mas abaixar juros de contrato de financiamento, de empréstimo, é tarefa muito difícil. A justiça é pró-banco. Só um instantinho, doutor Rona. Pessoal, eu peço para que se vocês quiserem acompanhar de maneira íntegra, a nossa live, vocês podem estar indo no YouTube. Eu vou estar fazendo o seguinte, no nosso Stories tem um link do YouTube, aí vocês podem ir direto para lá, fica melhor para vocês assistirem, porque aqui vocês não estão vendo o Dr. Ronan, e no YouTube vocês podem estar vendo o Dr. Ronan também, certo? Eu vou estar desativando a live, aí nós vamos estar apenas lá no YouTube, certo? Então, vamos lá. Então, voltando aqui. Pode continuar, doutor Ronan. Então, voltando aqui, está escutando, né? Está claro aí, né? Pronto, tá excelente. Voltando ao assunto, época de pandemia, então sempre eu falei, no meu curso, que você foi ter meu aluno, Descomplicando Advocacia Bancária, eu sempre falo que nós nadamos contra a maré. A justiça é pró-banco, e quando você pega uma ação de revisão de financiamento, outro tipo de ação, você vê muito mais, com mais clareza, uma decisão política que jurídica. Que não tem como, então, não tem como você perder uma ação revisional quando o banco está cobrando 500% de juros no contrato de cheque especial, juros remuneratórios. Concorda comigo? Nós não temos no Código de Defesa do Consumidor o princípio do equilíbrio contratual. Como é que há que se falar no equilíbrio contratual? Como é que você vai perder uma causa que o banco está cobrando 500% de juros que está ferindo esse princípio? Chega a ser um absurdo. É tão claro para o advogado, qualquer estudante de direito, ao defender uma tese, peraí, esse contrato não está equilibrado. Nós temos o artigo 4º, inciso 3º, equilíbrio contratual. Por que a justiça não aplica isso? É um total desequilíbrio contratual. Exatamente. Aí você pega um juiz que tem muito conhecimento, um desembargador, um ministro do Supremo, do STJ, um desembargador do Tribunal Estadual. O cara não vê um contrato desequilibrado, me desculpa, cara. Isso aí é decisão política e não jurídica. Decisões políticas, né? Da minha ótica, sim, não tem a menor dúvida, né? Não estou falando mal de ninguém, não são todos, não, tá? Mas tem uma turma aí, claro. Na época da pandemia ficou tão claro isso, tão evidente, as pessoas sem poder não trabalhar. E eu vou sempre citar agora como referência a pandemia. Gente pagando juros remuneratórios pesados, período pandêmico. Isso é inadmissível. De 400% e 500%, né, doutor? E a justiça não abola isso, amigo. Não tem como. Aritano, essa matéria nossa que você colocou, a responsabilidade dos bancos. Agora, responsabilidade civil dos bancos. Do banco, olha só. Tentaram, foi derrubado agora, acho que a nova presidente da Caixa não aceitou isso. Tentaram impor o empréstimo consignado com uma taxa de 50% ao ano, fora a capitalização, no Auxílio Brasil. Aritano, Auxílio Brasil... Eu me recordo disso. Auxílio Brasil, doutor Aritano, foi feito para matar a fome das pessoas. Para solucionar um problema imediato, né? Então, o sistema financeiro aqui no Brasil deita e rola, amigo. Auxílio Brasil, colocar juros remuneratórios de 50% além da capitalização de juros no Auxílio Brasil, é algo assustador. Foge da alçada, realmente. Então, você quer fazer algum comentário?
Sobre essa questão, os juros compostos, eles sempre estarão presentes, né? Eles sempre estiveram presentes na relação bancária. Como você falou, nesse período da pandemia, os juros compostos foram utilizados de uma maneira que trouxessem mais lucros para os bancos, porque os bancos eles se beneficiam de cartão de crédito, cheque especial, de, de empréstimo, Capital de e giro, e isso, sim, financiamento de veículo, tudo tem juros capitalizados. Eu nunca peguei é, uma causa, então, nunca peguei uma causa que não tivesse a incidência da capitalização de juros. Todos os contratos. Quem está assistindo a live e quer entrar com a advocacia bancária, quando o cliente falar assim, eu estou com um contrato, vou analisar. Você nem precisa analisar o contrato. já Quando está você integrada a capitalização. já está a capitalização. Não tem contrato bancário que não tem o chamado anatocismo. Isso aí, falo com. Hoje eu atendo cliente. Vou te mandar o contrato. Não precisa, amigo. Eu já sei que tem capitalização. Aí manda para a doutora Roseli, que faz o cálculo, e é confirmado. Ou o doutor Júlio, já é confirmado. Isso aí é batata. Não tem Eu perigo. peguei, eu peguei, eu peguei logo há um tempinho um contrato de um financiamento veicular que a taxa estava extrapolando o teto. O contador, a pessoa que eu solicitei para fazer os cálculos, ele informou que realmente estava ultrapassando completamente toda a margem permitida legal. Então, Exatamente. isso é uma das provas que todos os consumidores eles devem ter ciência. Você que é consumidor, você deve ter ciência de que você tem o Código de Defesa do Consumidor a seu favor para lhe defender, entendeu? Existem súmulas, existem várias decisões sumuladas do Supremo, do STJ, para balizar e para fundamentar a sua pretensão de consumo. É verdade. Ou então, vamos para a quinta pergunta. Essa Pronto, pergunta é doutor. interessante. Depois eu quero também fazer um comentário, né? Eu acho que assim, eu estou fazendo comentário, doutor Aritano, porque quando eu entrevisto um advogado na área de família, embora eu já trabalhei, mas hoje eu estou mais afastado, na área previdenciária, que eu não conheço nada, eu fico só perguntando. Agora aqui não, aqui é minha praia. Então, meu amigo, vamos trocar. Você vai levantar. Eu não tenho como fazer uma pergunta e eu não participar, amigão. Isso aqui é a área que eu adoro. Eu sou apaixonado com o direito bancário. Entendeu? Eu sou apaixonado. Então, tá, gente, volta aqui a repetir. Quem tiver interesse em inscrever no nosso canal, eu falo nosso canal porque todo mundo pode Nosso canal, participar. né? Ter alguns advogados também tem interesse de fazer lives com a gente, estão convidados, qualquer assunto. Maria da Penha, habeas corpus, Supremo Tribunal. Não pode criticar o Supremo, hein, gente? Tem que ficar com calma, senão não quero É confusão para o lado, complicado. não. Vou ficar todo mundo numa boa, falar bem da justiça, mas numa boa, democraticamente. Mas então, todos são convidados, viu, para participar das nossas lives, em qualquer assunto, porque será bem-vindo, porque o assunto é importante, né? A pessoa ter um pouquinho de conhecimento, né? E hoje nós podemos criar esse canal no sentido de passar informação. Esse é o objetivo do canal, né? A pessoa chegar no canal e pegar outras informações. Ontem eu estava assistindo a entrevista do doutor Érico sobre direito previdenciário, sobre a lei de Loas. Muito legal. Ele deu uma A aula Lei para de gente. Loas. Lei de Loas Muito é legal. Então um vamos lá. socorro. Vamos para a quinta pergunta. Como o consumidor pode proteger contra as cobranças abusivas? Qual é a sua ótica sobre isso? Doutor Rona, é algo assim muito simples. O consumidor ele pode se proteger das cobranças indevidas registrando, fazendo um registro exato de cada uma dessas cobranças, mantendo os registros das transações em seus arquivos, de uma maneira que os extratos bancários também sejam levantados para que isso sirva de prova, certo? Porque no caso de uma cobrança indevida, é, isso tem que ser denunciado imediatamente. O banco ele não pode ficar impune. Por quê? Os bancos, eles, a maioria das vezes, eles não têm preocupação com a justiça, porque cerca de 1% das pessoas que entram na justiça, como o senhor sabe, né? 1% das pessoas que entram na justiça para poder requerer algum direito que foi lesado pelo banco, alguma ameaça causada por esses juros compostos que o banco acaba incidindo. Então, os registros das transações, os extratos, tudo isso deve ser registrado, deve ser levado, toda a cobrança devida e denunciada de maneira imediata, certo? É, Procurando uma pessoa, um advogado de sua confiança, claro. na verdade, igual você falou aí, a questão é a seguinte.
A verdade, eu estou fazendo até um curso, né? Está terminando, talvez semana que vem já vai ser gravado. Ele chama Como Negociar uma Dívida com o Banco Sem o Advogado. Aquela pessoa que não pode pagar advogado, que nem todos podem pagar advogado, Nem né? todos, sim, Nem verdade. todos. Eu até queria a questão a teoria dos 3 passos. Você conhece a teoria dos 3 passos? Não, né? Primeiro, o seguinte, investigar a Pode dívida. falar. Segundo passo, como é que eu vou investigar a dívida? Que vai ser a minha resposta dessa pergunta. Como o consumidor pode se proteger contra as cobranças abusivas? Investigar a dívida. O primeiro passo seria isso. Investigar a dívida, notificar o banco e usar o procedimento consignatório. Eu não vou explicar não que vai render muito, nós vamos sair um pouco do foco da pergunta, né? Mas como é que eu faço a investigação da dívida? Gente, quem está assistindo a live, essa live vai ser transmitida para advogados e não advogados. Se Tem você muita gente enfrenta que não é advogado que está assistindo. Exatamente. Se você não é advogado, está diante de uma cobrança abusiva, depois eu vou até te passar também uma coisa, uma dica para você descobrir se você está diante de uma cobrança. Eu posso falar? Você me deixa falar, né? Sobre isso? Posso Pode, pode falar? falar, pode falar. Está dentro do assunto. Primeira coisa, como é que eu vou? Primeira coisa, como é que eu vou? Eu vou me proteger contra uma cobrança abusiva. Gente, contrata um perito. Se eu estou diante de um cheque especial, sou dono de uma empresa, sei lá, tal. Perícia é importante. Um perito não é para entrar com a ação, não. Para ele fazer um cálculo, estabelecer um cálculo. Exemplo, colocando como metodologia, como parâmetro, juros não capitalizados e juros a 12% ao ano. Primeira coisa que tem que fazer, quanto que eu tenho que pagar ao banco? Qual o valor que eu tenho que pagar ao banco? Olha, perito, eu quero fazer um cálculo, juros a 12%, pago no máximo 12% e não capitalizado. Então, o perito ele vai te dar a noção certa, ele vai te apontar qual que seria o valor correto, que eu chamo de teto legal. Valor legal, valor que eu concordo, valor incontroverso. Quem vai fazer esse cálculo, geralmente é o perito, não vai ser advogado. Eu, particularmente, não mexo com cálculo. Eu mando para o perito. Por isso que muitos advogados não militam na advocacia bancária, porque acham que tem que entender cálculo. Nada disso. Você trabalha com perito. É igual eu faço um exemplo, doutor Aritano. Só se quiser, né? Se quiser. Eu acho bobagem que o advogado ele tem que negociar a dívida, ele tem que entrar com a ação. Embora a advocacia bancária é muito repetitiva, né? Mas o advogado assumir esse cálculo a mais, eu acho uma loucura. O Gil, meu sócio, assume. Ele, né? O Gil, até que fala, ele parece de outro planeta. Ele faz um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Eu, particularmente, não. Só advogado. Então, muitos advogados não militam na advocacia bancária porque acham que tem que dominar a matemática financeira, não. Nem sempre, né? Você pode contar com o apoio de um contador, de um perito, né? Como o senhor Exatamente. falou. Trabalha com o perito da sua confiança e vai te mandar tudo mastigado. Então, no momento que como é que eu evito, portanto, uma cobrança abusiva? Manda para o contador, fala, eu quero pagar juros remuneratórios no máximo 12% ao ano e sem capitalização. Ele vai te dar um diagnóstico, um valor bem menor que está sendo cobrado pelo banco. Agora, existe uma coisa interessante. Como é que eu sei, como é que eu fico sabendo se eu estou diante de uma cobrança abusiva? Você conhece os 3 questionamentos que você faz quando você faz uma análise de uma dívida? Pode falar aí, doutor. Mesmo que, é lógico, uma análise mais completa é preciso de um aval do contador. Mas é só para você saber, assim, situar, né? Localizar que está diante de uma cobrança abusiva. De localizar isso. Olha só, Litana, que legal. Primeira coisa, qual o valor que eu peguei da dívida? Vamos pegar no cheque especial. Qual o valor que eu usei o cheque especial? Se a pessoa ela consegue... Tem que levantar o valor integral. Ou então empréstimo, vamos colocar o empréstimo. Qual o valor que eu peguei do empréstimo? Qual o valor que eu já paguei e qual o valor que eu devo? Exemplo, eu peguei 70 mil reais. Eu usei o cheque especial, 70 mil reais. Aí eu fiz a minha contabilidade lá, tal, já paguei 80. Não, vou dar um exemplo. Peguei 50 mil no cheque especial. Meu limite é 50 mil no cheque especial. Usei o cheque especial. Mas eu fiz a contabilidade, fiz todo o levantamento. Nesse levantamento, eu já passei para o banco 80 mil. E devo 70. Então, qual que é o primeiro questionamento? Qual o valor que eu peguei? Qual o valor que o banco me emprestou? É lógico, quando você usa o cheque especial, o banco está te prestando dinheiro, né? Está te prestando. Claro. Está um empréstimo ali. Há juros sobre juros, né? Então, quando eu peguei 50 mil. Então, foi o valor do empréstimo, capital emprestado. Qual o valor segundo questionamento, qual o valor que eu já paguei o banco? Pô, já paguei 80 mil. E o terceiro questionamento, qual o valor que eu devo ainda? Quer dizer, o valor do meu saldo devedor. Quando você pega o valor que você já pagou, que já quitou, e o valor que deve, nesse exemplo,
eu já paguei 70 e devo 80. 80 com mais 70, 150. Peraí, mas eu peguei 50. 150. Peraí, o banco está me cobrando 100 mil. Peguei 50, já paguei 70 e devo 80. 80 com mais 70, 150. Menos 50, 100. Aí você já, a incidência é de juros compostos, doutor. Aí você fala assim, estou diante de uma dívida, de uma cobrança abusiva. 100 mil, peguei 50. Isso, gente, qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer esse tipo de questionamento. Lógico, depois você manda um contador, um perito contábil, uma pessoa que tem conhecimento de matemática financeira para fazer uma análise mais completa. Mas com esses 3 questionamentos, essas 3 perguntas, você descobre, você já sabe que você está diante de uma cobrança abusiva. Qual o valor que eu peguei, que o banco emprestou, qual o valor que eu já paguei e qual o valor que eu devo ao banco. Aí você fica muito fácil. Não é legal isso? É matemática simples, matemática básica, né? Matemática, mas ninguém faz isso. Matemática básica. Mas ninguém faz isso. Ninguém. Sabe o que acontece hoje na prática? Quando a pessoa está diante de uma cobrança abusiva, o que o banco faz? Renegociação. Ele manda a pessoa para renegociar. Aí uma dívida de 100 mil, igual esse caso, vai para 200 mil. Acaba aumentando mais ainda. Aí você tem capitalização de juros, você tem um parcelamento. Então, e pessoas que caem nessa armadilha, nessa arapuca, são empresários, profissionais liberais, são todo mundo. Acho que o banco tem um poder de manipular, no bom sentido, que a pessoa fica refém do banco, a pessoa não questiona, ninguém faz esse questionamento. Por que eu gosto da advocacia bancária? Porque nós, como advogados, nós passamos um novo viés. Não, meu amigo, é assim que se faz. Não entra nessa armadilha. Quase ninguém faz isso. Concorda comigo? Sim. Isso é verdade. Até porque toda essa estratégia, ela traz frutos a médio e a longo prazo, né? Na verdade, Oritano, a pergunta, como consumidor, né, seja tomador de financiamento, tomador de empréstimo, né, pode se proteger contra a cobrança abusiva? É você saber questionar com o banco, igual essa que eu falei, fazer esse questionamento e contratar um perito. Primeira coisa, contratar um perito para saber qual o valor. Qual que é o valor da sua dívida? Tá me escutando aí? O telefone tocando aí. Tô ouvindo. Então vai falando aqui, espera, porque eu tô com uma ligação. Pode continuar. Pronto, mas pode estar falando aí que eu também tô ouvindo. Tá ouvindo aí, né? Sim. Outra coisa importante. Vamos passar essa pergunta agora, tá? Nós estamos caminhando até bem. Como o consumidor pode cancelar o contrato bancário? Como o consumidor pode cancelar, na sua visão, como é que pode ser feito isso? Doutor, eu acredito que tudo é comunicação. A comunicação é o fundamental de tudo. Né? Então, assim, primeiramente, o consumidor ele deve dirigir uma solicitação por escrito para o banco, né? Solicitando o cancelamento daquele contrato. Ele deve cumprir as obrigações, né, que é o que nós sabemos do pacta sunt servanda, aquilo que é acertado tem que ser levado até o fim. Ele tem que cumprir as obrigações contratuais, esperar o prazo de rescisão do contrato para depois ter o seu fim, né? Porque o prazo que foi estabelecido no contrato, o consumidor ele deve respeitar, mas ele não impede dele fazer uma solicitação por escrito de que aquele contrato seja eliminado, seja cancelado. Então, essa pergunta eu acho muito interessante, porque é o seguinte, né? Acontece uma prática muito abusiva, nós falamos da prática abusiva, que é o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor. Acontece, não sei se você concorda comigo, já deparou com a situação, eu quero cancelar meu cheque especial. Mas o banco não quer cancelar porque tem uma dívida em aberto. Não é, isso é errado, isso é uma prática abusiva. Isso aí não impede, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente, porque se tem uma dívida, o banco não pode fazer chamado autotutela, fazer a justiça com as próprias mãos. O banco pode entrar com uma execução bancária, pode entrar com uma ação de cobrança, ele pode escolher uma ação monitória, né? Ele pode escolher. Geralmente os bancos entram com as ações executivas, execuções. Então, volta e meia acontece, eu quero cancelar meu cheque especial, mas o banco falou, enquanto eu não pagar minha dívida, não. Como é que eu faço hoje para cancelar um cheque especial? Vou colocar aqui o cheque especial. Eu notifico o banco, gente. A notificação é um importante instrumento que o advogado usa para o advogado, ou então o próprio consumidor, para valer seu direito. Ele notifica o banco. Para se defender, isso. Exatamente. Notificação. Pode ser notificação judicial, pode ser uma notificação extrajudicial, ou pode ser, está vendo, correio, banco, estou cancelando meu cheque especial. E olha que interessante, isso é muito importante,
quando você elaborou essa pergunta para mim, para a gente debater em cima dela, eu falei assim, gente, isso é muito importante, doutor Aritano, porque é o seguinte, quando eu faço o cancelamento do cheque especial, o cheque especial está me cobrando ali 150% de juros ao ano. 150% de juros ao ano. O que eu faço? Notifico o banco, olha, estou devendo, existe uma dívida, eu vou negociar com vocês, caso vocês ficam à vontade, pode entrar, você, banco, pode entrar com uma ação executiva, mas a partir de agora não quero mais o cheque especial. No momento que você notifica o banco, a partir dessa notificação, cria-se um novo marco. Qual que é o novo marco? O banco, a partir de agora, que vinha cobrando juros remuneratórios e capitalizados a 450% ao ano, ele vai ter que pagar 1% apenas de juros moratórios. Você estanca a sua dívida, porque você notificou. A partir do momento que você notificou o banco não vai poder cobrar, porque está rescindido o contrato. Eu não preciso entrar com uma ação na justiça. Não. Se quiser, você pode entrar com uma ação, mas no momento que você notifica o banco já não pode cobrar. Se amanhã o banco, futuramente, naquele período, após a notificação, a posterior notificação, cobrar, não, peraí, meu irmão, eu te notifiquei. Eu não tenho que pagar você mais nada. Eu tenho que pagar juros moratórios e não juros remuneratórios. Você entendeu? Agora, se você não notifica, os juros continuam. Passou um ano, 150%, e fora a capitalização. Olha a importância da notificação no cheque especial. Eu quero cancelar o cheque, como é que eu faço? Notifico o banco. Banco, não quero mais os juros. Ah, tem uma dívida? Ok. Entra com uma ação. Você tem os meios legais para você me cobrar. Para poder exigir seus direitos, né? Exatamente. Você viu como é que é importante isso. Então, agora, tem mais uma coisa que eu quero comentar que é importante. Você me desculpa, Aritana, a entrevista é sua, mas eu estou comentando por quê? É algo que a gente tem mais familiaridade, né? Tá trabalhando diretamente com o banco, fazendo audiência bancária. Aí é uma coisa assim que está no nosso dia a dia, graças a Deus. Então, pode ficar à Mas você falou vontade. uma coisa interessante, né? A questão do pacto subservância, você chegou a comentar aí. Na verdade, não é cumprir os contratos, não, Aritano. A gente tem que pedir a revisão contratual. Porque, na verdade, Sim, o que fala o artigo? O que fala o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor? Que os contratos bancários não são equilibrados. Desculpa, artigo são 51. desequilibrados. Eu cometi um erro aqui. O que fala o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor? A Lei 8078/90. As cláusulas abusivas serão nulas de pleno direito. Então, se eu assino um contrato com o banco... Cabe a revisão contratual, sim. Exatamente. Não é questão de você cumprir o contrato, é pedir a revisão do contrato ou pedir até uma ação de nulidade de cláusulas abusivas. Porque os contratos bancários, as cláusulas abusivas serão nulas de pleno direito. Quer dizer, se eu assinei um contrato, antigamente, assinei um contrato, você tem que honrar o contrato até o final. Agora, depois de 90, com o advento da lei do Código de Defesa do Consumidor, negativo. Eu assinei um contrato, mas aquela cláusula poderá ser considerada abusiva e ela não gera nenhum efeito. Se eu estou cobrando capitalização de juros, eu posso anular porque é uma cláusula que fere o equilíbrio contratual, provoca uma vantagem manifestamente excessiva para o banco em detrimento do consumidor e etc. E tal. Então, talvez, igual, como o consumidor pode cancelar? Talvez não cancelar o contrato, ele pode pedir a revisão contratual, ao invés de cancelar o contrato. É uma outra via, uma outra alternativa também, né? Exatamente. Ou então pode também entrar com ação, né? Tipo assim, pedir talvez nem talvez seria no caso uma revisão contratual, ou então pedir anulação daquelas cláusulas abusivas. Você pode entrar com uma ação anulando aquelas cláusulas abusivas. Eu sei que na prática não é fácil. A justiça é pró-banco, mas juridicamente esse caminho. Entendeu? É isso. No caso de uma revisão contratual, é até mais cabível do que pedir o contrato, porque a revisão contratual pode dar para o cliente, para o consumidor, uma variedade de resultados melhores do que apenas o contrato, né? Ele pode ter uma indenização, ele pode ter o seu direito reparado de uma maneira mais eficaz. Realmente... Na verdade, a revisão contratual, pelo menos eu falo muito no meu curso Descomplicando Advocacia Bancária, a estratégia que eu já uso há 22 anos, usando o procedimento consignatório, você atrai o banco para o acordo. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu gosto de dar exemplo, o pessoal fica até motivado. Estou fechando... Só semana agora eu fechei 2 acordos. Um acordo com uma advogada que eu faço parceria com ela, uma economia de em torno de 83 mil, a dívida caiu para 27 mil.
83 caiu para 27 mil. O processo nem foi sentenciado. Só de juros, né? É de 87, juros e encargos abusivos. 87 caiu para 27 mil. Uma parceria que eu e o doutor Gildo, nós estamos prestando para uma colega lá de Salvador. E teve mais um caso, doutor Itano, é o seguinte, olha que coisa legal. Meu cliente me ligou e falou, doutor Ronan, como é que está meu processo, tal, que negócio todo. O processo não para, fica parado, né, estacionado. Ele pegou, olha esse exemplo que fica bastante claro, fica bastante emblemático, como a política bancária, a política de acordo com o banco, eu sempre falo no meu eficaz. Curso, né? Guarde a senha, os bancos fecham acordos. Eu sempre falo isso. Os bancos fecham acordo, isso. Meu cliente pegou R$5.500, não, R$10.000, há 8 anos atrás. Há 8 anos atrás. Bom, se você aplicar correção monetária e juros legais, essa dívida ela deve chegar até juros moratórios legais, não aquilo, abusividade. Essa dívida, com certeza, deve chegar ao patamar de 40 mil, 45 mil reais, ou mais. 10 mil atrás. Sabe quanto que a Caixa fechou com ele, o acordo? Ele até me ligou, não posso fechar acordo? Quando eu fiz a soma, fiz uma projeção e ele falou o valor aritmética, né? Adivinha quanto que o banco, doutor Itano, ofereceu para ele? Um valor bem a menos, né? R$5.500. Foi então, mesmo? Pegou 10 mil, que o maravilha. valor da correção monetária chegaria o importe de 40 mil reais, o banco ofereceu R$5.500. O valor menor. Isso é maravilhoso. Valor menor. O banco não propôs a renegociação. E, às vezes o banco fala, banco, eu podia falar assim, banco, ele aceitou o acordo, é lógico, fecha, amigo, esse acordo é fantástico. Mas digamos que fala assim, banco, vamos fechar assim, eu te pago 15. Eu te pago 15 mil reais parcelado. O banco prefere receber 5 mil reais agora do que parcelado fragmentado. É o chamado fator liquidez. Ele pega os 5 mil reais e joga no mercado financeiro. Você, como advogado, pode falar com o banco, não, banco, eu tenho um dinheiro consignado aqui, ou ele faz um novo carnê, ele paga 15 mil, negativo. Ele prefere receber R$5.500 agora, e ao invés de receber de uma forma parcelada, fragmentada. É o chamado ou até demorar de receber, né? Exatamente. Isso acontece toda hora no meu escritório, é uma coisa impressionante. Então, uma dívida de 10 mil, que chegaria hoje a importância de 40 mil reais, o banco ofereceu 5.500. Se você quiser ainda fazer um parcelamento, aumentar esse valor, o banco ele prefere pegar um valor menor agora, que ele joga no mercado financeiro e esse dinheiro multiplica, entendeu? Esse dinheiro acaba rendendo, né? Que ele acaba fazendo outros tipos de investimento em outros fundos, até fundos imobiliários, e vai trazendo um saldo de liquidez melhor para ele. É porque quem trabalha de advocacia bancária, eu trabalho de advocacia bancária desde 2001, você vê toda hora isso, você virou até uma coisa, eu já estou anestesiado, já sei como é que é. Às vezes você pega um advogado, nossa, o banco fechou um acordo, cara, isso é normal. Ele fica maravilhado, né? Nossa, fechou um acordo, é mentira, não é mentira não, amigo, é verdade mesmo, isso acontece. Eu vou dar aqui outro exemplo que eu gosto de falar para o pessoal que está assistindo a gente. Hoje nós estamos aqui rendendo nossa pergunta. É porque é um assunto muito profundo, né, doutor? Não, e nós podemos, sim, se a gente não concluir as perguntas que nós traçamos para passar na live, vamos fazer a segunda live, não tem problema não. Vamos debater aqui com tranquilidade, sem problema. Aqui não tem taxímetro, né? Está correndo para poder falar à vontade, né? Respeitando o tempo de, acho que 1h15, né? Vamos lá. Doutor Itano, eu não sei se é verdade, tá? Não sei se é verdade. Quando se fala em juros, que a política de acordo dos bancos é muito forte, quantas pessoas entram na justiça contra o banco? Você acabou de falar na live. Talvez não chegue a 1%. Faz uma pesquisa. Talvez não chegue a 1%, porque a maioria das pessoas não tem o conhecimento, não detém aquele conhecimento de litígio bancário, porque existe uma cultura de que o banco ele tem a palavra final, que o banco ele é muito, que ele é onipotente, vamos colocar assim, que o banco ele não pode ser questionado, então, mas isso não é verdade. Verdade. Bom, aí você entra na questão, contrato de adesão, os contratos são de adesão, você não tem como questionar. Nós entramos na questão da teoria do dano eficiente, são poucas pessoas que entram na justiça contra o banco. Aquela cultura, né? Como é que chama? Síndrome. Você conhece a síndrome de Estocolmo? Síndrome de Estocolmo é que a vítima fica à mercê do seu agressor, né? Em vez de ficar com raiva, fica apaixonado com o agressor. É o que acontece com a maioria das pessoas. A síndrome de Estocolmo ela é muito presente no direito bancário. Quantas pessoas que já atendiam o contrato, mas eu assinei o contrato, o banco foi legal. Como é que é? O banco foi legal com você, amigo? Não sabe nada.
É a síndrome Sabe nada inocente. Tem cliente, nossa, eu não vou entrar com a ação, que o banco é muito legal, foi muito meu amigo, eu fui bacana, o gerente. Gente, não tem nada de amizade, não. Aí É eu tudo assinei. gatilho mental, é tudo uma técnica que os gerentes usam para poder abraçar, para poder atrair o cliente, né? O gatilho mental faz com que o cliente seja induzido a se submeter àqueles planos bancários, àqueles planos de cheque especial, cartão de crédito, por aí vai. Doutor Eitano, a síndrome de Estocolmo ela é usada no direito criminal, penal, né? Não tem nada a ver com o direito bancário, né? Apesar que tem coisa dentro do direito bancário, você pode falar que entra no campo do direito criminal. O que se faz com as pessoas. Aí Então, sabe disso. tem cliente que tem dó de banco. Tem cliente, tem consumidor que tem dó de banco. O banco está acabando com a vida dele. O comprometimento da sua renda, a preservação do mínimo existencial. Não tem preservação do mínimo existencial. O cara tem dó. Amigo do banco. Não, o banco é muito meu amigo. O banco é muito legal. Eu não quero cortar as minhas relações com os bancos, não. Então, está Não existe presente a isso. síndrome de Estocolmo. Vou dar um exemplo aqui, não sei se é verdade, eu tenho que falar sempre colocando entre aspas, né? Eu venho acompanhando aquele caso da Arena Corinthians, né? Não sei se você é corintiano, que você é a cara do treinador do Corinthians, o Lázaro. Ô, gente, quem está assistindo a live corintiana, que é o Lázaro, está aqui, tá? Oh, Ele é meu Deus. advogado e treinador do Corinthians, né? Se a cara Duas do cara, profissões, né? se você não for irmão gêmeos dele, não for clone, meu amigo, não sei Quem não. aguenta? Tem irmão aí, tá? Rico, viu? De futebol do Corinthians, tá? Eu tenho um irmão rico aí que eu não estou sabendo, né? Vai lá, pede para você advogar para o Corinthians, tá? O É caminho tá verdade. aberto. Mas eu estava acompanhando aquela dívida da Arena Corinthians. Sabe quanto que me parece foi negociado aquela dívida do Corinthians com o estádio Itaquera? 600 milhões tirou da dívida. 600. Sim. Então, quando fala que os bancos fecham um acordo, então se o banco está tirando 600 milhões da caixa, numa ação de um financiamento imobiliário ou um cheque especial, o banco não vai tirar 10 mil, 20 mil, 100 mil? Lógico que vai, gente. É que as pessoas têm que acabar com esse mito. O banco é um fantasma. Pelo contrário, o banco negocia, banco quer dinheiro, banco não quer imóvel, não quer apartamento, o banco quer dinheiro. O banco Tá? quer dinheiro porque com dinheiro ele acaba realizando alguns investimentos no mercado que faz com que esses investimentos multipliquem aquele valor que ele colocou, né? Fundo imobiliário, letra de câmbio, Tesouro Nacional. Então, esses valores investidos pelo banco nessas fontes de lucro faz com que muitas vezes ele recupere também aquele valor que ele, por um lado, ele perdeu do consumidor na negociação. Eles falam que quando o banco fecha um acordo, não há nenhum tipo de prejuízo. Falam que é o seguinte: o banco pega o seu dinheiro, pega o dinheiro das pessoas. Daqui a pouco eu vou fazer esse comentário e vamos para a próxima pergunta, tá? Para dar sequência à nossa pergunta, à nossa live. Eles falam que ele pega o seu dinheiro da poupança, paga um valor mínimo, né? Pega esse dinheiro com outros e empresta para o terceiro, cobrando juros acima. Falam que cada contrato Claro. bancário tem uma cobertura de seguro. Falam que aquilo que o banco deixou de ganhar é descontado no imposto de renda. Eu posso falar de cadeira aquilo que eu mexo. Eu trabalho em cima da teoria do dano eficiente. Exemplo, o Banco do Brasil tem 10 milhões, 100 milhões, 10 milhões de contratos bancários durante 5 anos. O seguro acaba cobrindo. Apenas 1% buscaram a intervenção da justiça. Então, esses que entram na justiça, os bancos, por isso te falo, teoria do dano eficiente. O banco fecha um acordo com o João, com a Maria. Por que é dano eficiente? Porque acaba sendo proveitoso para ele, né? É que o banco, doutor Eitano, ele perde, exemplo, a Maria tinha que pagar o banco 100 mil, pagou 20, num contrato de financiamento de veículo. O Paulo, mesma coisa, de pagar 80, pagou 20. Então, o banco é um dano, mas é um dano eficiente, porque os bancos mantêm as condições contratuais abusivas, sabendo que poucas pessoas vão entrar. Ok, esse que entraram na justiça, eu pago. Eu sou fundando, mas, em compensação, eu não mudo meus contratos. Eu não mudo as condições contratuais que me levam um lucro absurdo. Por isso chama teoria do dano eficiente. É verdade? Nós temos agora um exemplo do Pix agora. Qualquer taxa de transferência pagava antigamente R$5, R$10, DOC, TAG, essa taxa de transferência. Foi implantado o sistema Pix. Alguém está reclamando? Algum banqueiro está reclamando do Pix? Os bancos perderam milhões por dia. Ninguém está reclamando. Os bancos estão perdendo milhões por dia. Eu mesmo pagava R$20 para aqui, R$30. Se fosse taxado o Pix, o banco estava faturando milhões, né? Mas nesse caso ainda não está sendo taxado pelo fato de não ter essa intervenção econômica de taxação do Pix. Não, mas Independente fica disso, claro.
tem Quando reclamado. eu falo com o meu cliente, que às vezes você faz um atendimento com o cliente, você advogado que está assistindo, você que é o consumidor, quando o advogado fala assim, mas por que o banco vai fechar acordo, amigo? Tem uma visão mais global, tem uma visão mais periférica, né? Mais ampla. Uma visão sistêmica. O banco está perdendo milhões por dia. Não vai ser o contrato que você vai economizar 20 mil que o banco vai fechar acordo com você, amigo. É só você usar a estratégia, que eu passo muito em relação ao meu curso, para os advogados novos, é só aplicar essa estratégia. Essa estratégia vai ser o condutor. Por que o banco, se o banco está perdendo milhões por dia, no seu caso, ele vai se preocupar com 100 mil, 200 mil, 300 mil? Isso para o banco é uma garrafinha de água. Isso não é nada. Nada. Por isso nós trabalhamos com impérios, né? Império do mal. Então, meu amigo, fica tranquilo. Os bancos... Então, vamos lá. Vamos para a sétima pergunta, né? Doutor Litano, qual que é a diferença entre juros compostos e juros simples? Pronto. Para você que está aí assistindo, que está ouvindo a gente falar sobre juros compostos e juros simples, os juros compostos nada mais, nada menos que os juros sobre os próprios juros. Os juros sobre o valor bruto, sobre o valor total. E esse valor ele é multiplicado de tempo em tempo, certo? A depender da projeção que tenha esse valor. Por exemplo, a pessoa pediu um empréstimo num banco, não vamos citar nomes de bancos, mas imagine um banco, você. Então, a pessoa pegou um empréstimo em determinado banco, um banco A. Aquele valor ele vai ser devolvido para o banco quando encerrar o prazo de parcelamento daquele empréstimo, vai ser devolvido para o banco a maior. A maior, o que quer dizer a maior? A maior vai ser com um acréscimo em cima daquele valor original. Então, os juros, ele vai incidir os juros sobre o valor que você pediu emprestado, mais a projeção. Não é isso, doutor Rona? Na verdade, Litano, eu vou deixar bem claro, eu não entendo nada disso, nada de juros. Quer dizer, Tá. Matemática e filosofia. Porque eu gosto de matemática, entendeu? Eu gosto na verdade, é o seguinte, o advogado trabalha no setor do direito bancário, ele não deve preocupar com isso. Ele deve preocupar o seguinte, a causa de pedir, quando você entra com uma ação, você vai colocar que tem capitalização de juros. Agora, por que chegou a juros sobre juros? Porque eu tenho uma perita que passa todas as informações para mim. Né? Quando faz o laudo... Só para fechar a explicação, para não ficar... Sim. Então, esse valor ele é cobrado sobre o valor original e mais o valor da projeção. Então, os juros sobre juros, os juros compostos, ele é cobrado em cima desse valor agregado, do valor que você pediu emprestado, mais o valor que está sendo projetado de juros, já o percentual de juros em cima daquele valor. Então, os juros será dobrado em cima desses dois valores. Eu não entendi nada que você falou. Eu não entendi nada. Não entendi nada. Nem quero entender, então. Ó, uma coisa que eu não entendi, não quero entender. Trocando em miúdos. Entendi nada. O advogado, ó. E foi muito bom você falar isso, porque ninguém entende, é coisa de louco. Porque a gente trabalha com a área tributária também, a gente acaba gostando dessa coisa. Doutor, igual você vê aquele presidente, o Ciro Gomes, falando com o povo, o câmbio flutuante, ninguém vota no cara, amigo. Ninguém vai votar no cara. Flutuante, ninguém entende nada. O cara é inteligentíssimo, mas ninguém entende. A gente, como advogado, eu estou brincando aqui, mas deixa bem claro, o advogado não deve preocupar com isso. Ele deve preocupar com o seguinte, ele vai colocar na sua petição inicial, quando você entrar com uma ação revisional, outro tipo, que tem capitalização de juros. Ele vai fundamentar a tese em cima disso. Agora, explicar para o juiz, pode ficar tranquilo, isso é papel da alçada do perito. Então, vem mastigar. O perito do contador, né? Mas a gente tem que entender um pouquinho. É a mesma coisa, eu vou fazer uma comparação aqui, um elo comparativo. Você entra com uma ação de investigação de paternidade. Essa criança é filha da Maria. Manda para o DNA, para o exame do DNA. Aí vem tudo pronto. Essa fórmula lá. O advogado só coloca no processo. Não quer nem saber como foi, né? DNA. Eu nem sei que capitalização, tabela price. Eu quero saber. Falo que a tabela price gera capitalização de juros. Isso fala, tabela price, meta hamburguês, empadinha, sei lá. Eu não sei o que é isso, não. Vem tudo pronto para a gente. A gente vai. E acontece. O processo de uma ação de revisional tem perícia? Nem tem perícia. Os meus processos hoje estão terminados em acordos. Mas a gente pede. Porque é mais simples, né? Então, essa questão de entender o que é juros capitalizados, não, seu advogado, igual o doutor Litano quer tentar saber isso, maravilha. Eu não quero saber de nada, eu sei que tem. Agora existe uma coisa, doutor Litano, que foi muito bom saber.
Tem os juros capitalizados e os juros simples. Nós defendemos juros simples. Sabe que tem um macete que você consegue olhar para o contrato e verifica que seu contrato tem capitalização de juros? Sabia disso? Sabe qual que é o macete? Sempre tem um macete, né? O juros Eu vou simples é o explicar valor para vocês original. aqui. Não, isso é legal. Isso eu falo também até no meu curso. É o seguinte: você pega a taxa mensal, multiplica por 12 e compara com a taxa anual. Exemplo: a taxa mensal do seu contrato está lá. Você pega um contrato de financiamento de veículo, todos os contratos de financiamento de veículos e outros contratos também têm a taxa mensal e a taxa anual. A taxa mensal vem escrito AM, M de mês. Ao mês. E a taxa anual vem escrito AA, de ano. Exemplo: você pegou um contrato de financiamento de veículo, taxa mensal 2%, AM 2%. Então, se o ano é igual a 12 meses, então, quanto que seria? Se fosse aplicado juros simples, se a taxa mensal é 2 vezes 12 é 24, né? Não é isso? 12 vezes 2 é 24. Claro. Só que você olha no contrato, a taxa é 27. Mas peraí, se a taxa mensal é 2, eu multipliquei por 12, deu 24, o que é 27? É a prova que tem capitalização de juros. Vou dar outro exemplo para ficar mais claro. Um percentualzinho aí depois da... Aí é a prova incontestável e irrefutável que tem capitalização de juros. Outro exemplo, a taxa mensal é 3. Vou dar mais 2 exemplos. 3. Um ano é igual a 12 meses. Se a taxa mensal é 3%, 3 vezes 12, 36. Você olha para o contrato, deu 38. Mas peraí. Se a taxa mensal é 3, por que deu 38? É a prova que tem capitalização de juros. É o percentualzinho. Exemplo, 4%, taxa mensal AM, 4%. 4 vezes 12, porque um ano é igual a 12 meses. 4 vezes 12, 48. Aí você olha para o contrato, ele fala que tem 51. Peraí. Se a taxa mensal é 4, multiplica por 12, dá 48, por que deu 51? É a prova que tem capitalização. Fora da normalidade. Então, você olha para o contrato, você já acha capitalização de juros. É lógico que o contador fazer um estudo mais visceral, apurado, né? mais profundo, mas você já enxerga a capitalização de juros. Você não precisa nem contratar o perito. Não, lógico, para entrar com a ação, a lei exige, tem um contrato. Entender é fácil. E todos os contratos bancários têm capitalização de juros. Até hoje, eu nunca peguei uma causa bancária que não tem capitalização de juros. Você imagina a capitalização de juros num contrato longo, tipo Sistema Financeiro Habitacional. 30 anos de contrato. Tira a capitalização de juros, o contrato fica mais equilibrado. Não é verdade? É isso aí. Agora, vamos para agora. Nós estamos. Gente, está faltando apenas alguns minutos, falta ainda. Falta mais 14 minutos, dá para a gente desenvolver um pouquinho ainda. Ô, doutor Itano, o que é. Me fala sobre o cheque especial. O que é o cheque especial? Pronto, gente. O cheque especial, nada mais, nada menos. Muitas pessoas aqui já utilizaram, já tiveram contato com o cheque especial. Às vezes, até na sua conta, tem lá o limite de cheque especial. Pronto. O limite de cheque especial é uma linha de crédito que o banco lhe disponibiliza para que você possa estar usando o saldo disponível além daquilo que você tem, entendeu? Além do saldo disponível na conta. Então, muitas pessoas se endividam, né? O doutor Ronaldo está aí de prova, muitas pessoas se endividam no cheque especial por conta disso, porque utilizam aquele limite que está além da conta, né? Que é um limite que o banco coloca, uma linha de crédito, e após isso, começa a incidir os juros compostos, começa a incidir os juros capitalizados, a depender do contrato que a pessoa tenha com o banco, porque tudo que você faz com o banco é um contrato. É o cartão de crédito, consignação, capitalização, um fundo, um financiamento imobiliário, tudo isso é um contrato que você faz com o banco. Então, nesse caso do cheque especial, é isso, basicamente é isso, uma linha de crédito, para não o doutor Ronald dizer que eu estou complicando, né? É uma linha de crédito que o banco disponibiliza de economista, não, tá? Não vem com papo saque. De economista, não, viu? Esse papo de economista, sei o quê. Rapaz, que é isso? Doutor Itano, é o seguinte, o cheque especial é das operações bancárias mais lesivas ao consumidor. Porque além de ter a capitalização de juros, como você bem colocou, o juros do cartão de crédito, ele é pesadíssimo. Eu não sei se o juros do cheque especial é pesadíssimo. Saiu uma reportagem, eu lembro que naquele Jornal da Globo, Jornal das 10 da Globo, com o William Vac, fez na época que os juros do cheque especial, ou do cartão de crédito, um dos dois, estava 500% ao ano. Como tem juros sobre juros, sabe quanto que fica a sua dívida em 10 anos, fazendo essa projeção? Chegava a 10 bilhões a dívida.
de R$ 500, pagando juros sobre juros, em 10 anos você fica devendo no banco 10 milhões. Como é que essa metodologia é muito pesada. E o cheque especial tem uma coisa interessante. Vou dar uma dica para os advogados novos, tá? Quem está aqui na live, advogados, e quem quer entrar com uma ação do cheque especial, se não for um superendividado, existe uma ação que quase ninguém usa, que eu uso muito no meu escritório, chama prestação de contas. Por que eu uso a ação de prestação de contas? Agora tem a nova nomenclatura, né? Chama ação de exigir contas. Por que eu uso a ação de exigir contas ou prestação de contas no cheque especial? Porque, sabe, doutor Aritano, como você bem colocou, o cheque especial é uma linha de crédito, correto? Então, se eu tenho uma empresa lá... Isso, a linha de crédito. Eu tenho ali o LIS, né? Eu tenho um cheque especial. Pego 50 mil, uso 30, amanhã pego 10. A pessoa, em pouco tempo, ela perde totalmente o controle da sua dívida. Fica totalmente... Perde o controle da dívida. Fica devendo. E quando vai procurar o advogado nem sabe onde começar. O que o advogado faz? Meu amigo, vamos entrar com a prestação de contas. Qual que é o recado que a prestação de contas passa para o juiz e bem como a parte contrária? Como você chegou a esse valor? Como é que você chegou a esse valor, amigão? É aí que o banco ganha dinheiro. Os bancos, vou falar banco no singular, né? Falando aqui no singular, o banco ele ganha dinheiro. A instituição bancária, no caso, né? Eu vou falar banco como se fosse tudo, cooperativa e tal, né? Quando eu falo banco, estou falando de tudo. Sim, cooperativa de crédito. O banco ele ganha dinheiro, o doutor Aritano, ele não ganha dinheiro não apenas na questão dos encargos abusivos, que é juros acima de 12%, capitalização. Ele ganha pela falta da transparência, ferindo destarte o princípio da transparência que está no artigo 4º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. Porque o banco isso é muito visível nos contratos, né? Porque eles colocam várias alíneas, várias coisinhas assim que não permitem que o cliente tenha visibilidade. Mas veja bem, vamos imaginar que você é um empresário, você tem uma empresa, uma pequena empresa, e usa muito o LIS. Esse LIS é usado para o capital de giro, né, para movimentar a sua empresa. Aí você entra no cheque especial, sai do cheque especial, você não tem o controle. Então, amanhã o banco apresenta um valor bastante alto, e geralmente o valor acima do que é devido, e faz uma renegociação com você. De repente, você deve o banco 50, o banco fala que é 100, só aí você tomou um prejuízo de 50 mil reais e faz a negociação, a divisão da dívida, o parcelamento. Então, só de 50 mil transforma em 400 mil no piscar de olhos. Porque você pega dinheiro, fica devendo, não sabe que está devendo, e quando chega o gerente do banco, o departamento de cobrança, você acredita que aquele valor que está sendo cobrado é o valor correto. Só que ninguém faz a necessária investigação. Então, quando você entra com uma ação de prestação de contas, qual o recado que você dá? Tanto para o juiz, bem como para a parte contrária. Como você chegou a esse valor? Essa ação, desde que fique claro, essa ação não é pedir a revisão contratual. É dentro do princípio da transparência como você chegou a esse valor. Sabe o que acontece na prática? O banco fica acuado, ele fecha um acordo. Eu não vou querer investigar, não, porque ele vai fazer prova contra ele mesmo, porque o negócio é tão abusivo, tão leonino, que ele fecha o acordo. Quantas causas que eu entrei com a prestação de contas puxou o banco para o acordo? Muitas causas, porque o banco não gosta dessa investigação. Então, a ação de prestação de contas, gente, é um remédio jurídico muito eficaz em relação ao cheque especial. Muito legal. Porque o cheque especial, eu adoro mexer com o cheque especial, porque a cobrança abusiva, ela é patente, entendeu? Inclusive, essa cobrança abusiva, muitas vezes ela é sem justificativa, né? E acaba sendo elevada de uma maneira que a relação do custo do serviço prestado acaba ultrapassando o teto que... Com certeza. Com certeza. Doutor Aritano, o cheque especial é das operações que o banco ganha mais dinheiro. Primeiro, porque tem uma carga de juros muito alta. Segundo, que ninguém faz a investigação da dívida. Eu falo muito no meu curso. Estou falando no meu curso. Se fizer a investigação da dívida, né? Eu passo muito para os advogados essa questão da prestação de contas. Porque os advogados, aquele advogado que nunca mexeu com a advocacia bancária, vou mexer com a revisional. Não é só a revisional. Existem outros caminhos a ser percorridos que não é só revisional, como a prestação de contas. Embora, que fique claro, a justiça como pró-banco, favor de banco, tem juiz que fala, não, essa ação não é cabível, indefere. Não tem importância. Se deferir, eu vou recorrendo, vou para o STJ, não tem importância. Mas, na minha ótica, é um instrumento legal totalmente admissível, porque ela vai ao encontro com o princípio do quê? Da transparência. O consumidor tem que ser informado, o histórico da sua dívida, o levantamento, e ninguém faz isso.
Então, por que o advogado tem êxito na advocacia bancária? Porque ele questiona, porque ele investiga, ele coloca uma interrogação naquele valor que está sendo cobrado. Quando o banco vê que tem um advogado que está investigando, opa, alto lá, ele fecha um acordo. Por isso que o acordo vem até com uma certa facilidade. É Entendeu? porque desde o momento que ocorre a investigação, se o banco ele criar prova contra si mesmo, ele mesmo vai se prejudicar, né? Exatamente, exatamente. A Ele minha vai dar um geração de tiro pensamento. no pé. Agora, tem juiz que é tão a favor de banco, eu até acredito que deve ser sócio do banco, só pode ser. Você entra com uma ação, não, cabe ação, etc e tal, ação não tem interesse de agir, falta interesse de agir, não falta interesse de agir, eu estou pedindo, eu não quero saber se, eu quero saber como chegou aquela dívida, não estou discutindo juros, não, eu quero saber como chegou essa dívida. Então, essa ação acaba sendo um imã para atrair muitos acordos. Então, vou dar uma dica para os advogados. Você está enfrentando um cheque especial, se a pessoa hoje não é super endividada, que é outro departamento, você entra com ação de prestação de contas. Isso vai uma dica. E usa o procedimento consignatório, que nós vamos falar em outra live. Ô, doutor Litano, nós estamos terminando aqui. Infelizmente, não vai dar para completar as perguntas, mas nosso canal está aberto. Inclusive, semana que vem, nós podemos fazer o complemento dessa live. E com certeza, maravilha. Você é convidado para outras lives que você realmente é a pessoa que gosta da matéria e que tem conhecimento também para que possa ajudar muitas pessoas nessa área. Falta advogado, viu? A escassez de advogado na advocacia no setor. É porque a nossa intenção com essa divulgação, né, com esse conhecimento é fazer com que as pessoas venham entender que o mundo está aí aberto, o mundo bancário está aí aberto para todos, né? Existem advogados que não atuam na área, mas que as portas estão abertas, e também para o consumidor abrir os olhos, até porque existem essas formas que os bancos maqueiam, né, a realidade dos fatos, justamente para que eles possam lucrar cada vez mais em cima do consumidor. Certo? Perfeito. Para Então, mim foi uma honra estar participando dessa live com o senhor, eu agradeço muito, eu agradeço a cada uma das pessoas que assistiram, certo? E vamos aguardar a próxima. Você não vem com o papo da outra live, trazer um quadrinho, explicar que é capitalização de juros, fazer gráfico, não, formas. Não, mas a melhor forma é uma forma lúdica de mostrar o conhecimento, né? Até porque a gente não pode ficar só. A gente tem que ter uma visão sistêmica das coisas, até porque tudo é um sistema. Se você afetar em determinado ponto, acaba desencadeando uma reação em cadeia nas outras coisas. Mas fico aí no aguardo da próxima live. Não, você sabe que nós temos um canal ali, né? Esse portal. A gente vai procurar quem tiver interessado, quem acompanhar essa live. Geralmente vai ser 11h30 da manhã, as lives, segunda a sexta-feira. Pode acontecer um dia, mudar o horário, né? Então, à tarde, né? E nós estamos convidando outros advogados. Quem é advogado, quem é estagiário, quem é estudante, bacharel em direito, militar, professor, que tem uma certa ligação com o direito, pode estar convidado, porque agora minha colega, eu sou estagiária. Não, o estagiário está estudando. O estudante está estudando, o estudante está lá. Está mais, como é que fala? Está mais, ele está frequentando uma faculdade, pode trazer muito mais conhecimento, muito mais bagagem, porque está vivendo o direito, né? Embora não tenha a prática da advocacia, porque isso é verdade, né? Eu falo uma coisa muito séria, a prática você não compra, você adquire, não é verdade? A prática você compra. Igual as pessoas, prática é com o dia a dia. A pessoa fala, não, mas tem uma visão, porque a gente trabalha com advocacia bancária, são 22 anos. É lógico, doutor Litano, está começando agora a advocacia bancária, ele tem que pegar um pouquinho de estrada, né? Porque ele vai ter que pegar uma prática, enfrentando muitas ações até chegar. Isso é normal em qualquer área, né? Em qualquer setor, em qualquer campo relacionado a uma profissão, quanto mais prática você consegue desenvolver melhor. Há 10 anos atrás eu não tinha essa prática que eu tenho hoje, né? É mais ou menos isso. Mas você adquire. O importante é você ter assim, os princípios, né? O norte, e através desse norte dos princípios você vai embora, você vai desenvolvendo com tranquilidade. Então, doutor Litano, nesse canal... Esse oceano azul que é a advocacia bancária. Eu estou convidando mais outras pessoas, não ficar só centralizado na advocacia bancária, mas a gente vai falar sobre inventário, a gente vai falar sobre previdência, a gente vai falar muito sobre... Bom. Igual uma colega, vou convidá-la para falar sobre descaminho, exportação, outra vai falar sobre direito digital. Vai ser vários assuntos muito legais aí. Às vezes surge uma nova lei que as pessoas não estão sabendo, igual essa nova lei do super endividamento, ninguém está sabendo, essa lei não está sendo propagada. Quase ninguém sabe, né?
Ninguém sabe. Inclusive, Doutor o Litano, doutor Ronald tem até esse curso aí também, né? pois é, quem tiver interesse, nós estamos no canal aí, eu também falo muito em grupo de WhatsApp, passando informações. A ideia é a gente propagar isso aí, tá ok? Eu te agradeço pela sua, mais uma vez, a presença. Querendo, semana que vem, parece ter mais duas vagas nos horários, se quiser, podemos dar prosseguimento. Porque não acabou, né? Não acabou, ficou faltando umas 4 perguntas, né? Se tiver a fim de dar. Ainda tem muita. É um assunto muito profundo, né? Semana que vem, se não tiver com muita correria, aí a Se gente não tiver marca. o jogo do Corinthians, né? Você como treinador. Ô, gente, ó, eu sou o Lázaro, aquele cara lá. Gente, amigos da live, pega o treinador do Corinthians, o Lázaro, verifica se eu estou Ele falando fica mentira. dizendo que eu pareço o Lázaro, velho. Parece, Ô, não é? gente. Não, Doutor. mas parece muito, é uma coisa impressionante. Você tem Eu uma tava olhando a foto e parece mesmo. parece mesmo, entendeu? Ó, então tá, gente, muito obrigado. Agradeço a presença de todos que acompanharam aqui a nossa live. Doutor Litano, o convite está aberto para outras, né? Espero que seja a primeira de muitas, né? Tá ok? Grande abraço aí. Quer Grande deixar abraço a seu... todos. Então, Não muito entendi. agradecido. Então, eu vou saindo agora. Muito obrigado. Muito obrigado.